Abra sua Bíblia ao livro de Filipenses, onde nós vamos continuar o nosso estudo sobre alegria. Por que que a alegria é tão importante? Porque a alegria, nossa força é. Isso não somente espiritualmente, mas no dia a dia. Tristeza é como assim um grande plugue que você tira, ele chupa todo, né? Que nem o ralo, que ele chupa toda a sua força. Quando você está triste, você não tem energia, você não tem força. E a Bíblia diz que alegria, nossa força é. Você se lembra aonde se encontra esse versículo? Alegria no Senhor, nossa força é. Onde é que se encontra? Neemias. E qual foi a ocasião? O povo de Israel estava bem desviado do Senhor. E Neemias veio e deu-lhe umas mensagens de açoites e muita repreensão. E o povo se arrependeu dos seus pecados e de tudo que tinham feito contra o Senhor Deus. Inclusive por isso que eles tinham perdido o seu templo, né? Tinha sido destruído o templo. E Neemias foi para reconstruir. Esdras, né? Foi reconstruir, junto com Neemias, que reconstruiu os muros. Então, depois dessas mensagens, o povo começou a se entristecer pelos seus pecados, se arrepender. E Deus, então, eles mudaram a vida. O que Deus quer, veja só, Deus quer que você mude, que você corrija a sua vida, para que você possa ser uma pessoa eficaz, uma pessoa feliz. É por isso que Deus trata com você como filho, você que já entregou a sua vida a Jesus, Ele trata você assim, porque a Bíblia diz que Ele quer que você conserte, porque Ele sabe o que você precisa. É tipo o irmão, o menino que não quer tomar banho. Aí daqui um pouco, se a mãe não forçar a barra, ele vai estar cheio de tumor, cheio de micoses, e a mãe tem que chegar lá e tem que forçar a barra, e o filho chora, eu não gosto de água. Mas é necessário. É necessário. Então, Neemias deu aquelas ralhadas com o povo se arrependeu, corrigiram os seus erros. Então, quando no meio disso aí, o pessoal estava tão triste, com tanto erro na vida deles, estavam chorando muito, e chegou um momento que Deus disse para Neemias: olha, manda o povo agora parar de chorar, porque agora é hora de alegria. Esqueça o passado, esqueça, Deus perdoou, agora vamos viver para frente, e vamos fazer uma festa. E fizeram uma grande festa, tá, de alegria no Senhor. E ali então Neemias diz, e ele diz: alegria no Senhor é a nossa força. E então, na nossa vida, nós precisamos dessa alegria também. A alegria que faz, que nos sustenta nas horas difíceis. Ontem né, eu revi muitas amizades de 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando eu servia na Igreja Tabernáculo Batista, como co-pastor e pastor de jovens, e como foi bom ver aqueles jovens que eram jovens de 16, 17, 18 anos naquela época, hoje ainda servindo a Deus, agora já com filhos, alguns até casados, filhos, estão servindo a Deus, e aquela alegria no rosto deles. Como é bom quando nós temos alegria, porque é isso que vai nos fazer subsistir no dia da batalha, da dificuldade. Nós precisamos dessa alegria em nossa vida, né? Deus fez o ser humano para ser um ser alegre. E Deus nos recriou na pessoa de Jesus Cristo para sermos alegres, verdadeiramente alegres. Deus quer dar para você alegria de verdade, porque sem essa alegria você não vai aguentar a barra. E Deus então mandou escrever o livro de Filipenses sobre essa tese, alegria do cristão. Deus quer que você tenha alegria, e nós vamos continuar discutindo essas escritas de Paulo. E o interessante é que Deus mandou escrever aonde? Aonde que Paulo estava quando escreveu essa carta? Na cadeia.
Olha só como Deus faz as coisas. Porque Deus queria já de saída que nós entendêssemos, queria que nós entendêssemos que a alegria não depende das nossas circunstâncias, depende do nosso coração. E Deus não quer que nada nem ninguém roube a sua alegria. E por isso Ele mandou o apóstolo Paulo escrever essa carta nos momentos mais difíceis, nos momentos quando ele estava esperando ser julgado e ele podia ou viver ou morrer, mas certamente ele estava em momentos difíceis e sofrimentos. E é lá que ele escreve essa carta, e nós já olhamos, na semana passada, retrasada, quando nós estávamos olhando isso aqui, ele, no verso 19 de capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele mostra como nós precisamos olhar as coisas da perspectiva de Deus. Porque se a gente começar a olhar da perspectiva humana, nós tendemos ao negativismo. Deus sempre olha da perspectiva de um Deus vitorioso. E portanto, se você é filho de Deus, de filhos de Deus vitoriosos. Nós precisamos dessa perspectiva em nossa vida, se vamos ser pessoas alegres. Então aqui nessa passagem de 19, ele diz, perdão, no verso 12, 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ou seja, dele ter sido preso, acusado falsamente, até por pessoas religiosas que o levaram então como preso para Roma. O que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Paulo então conseguiu ver que tudo isso que tinha acontecido para ele, na verdade, estava inteirando certinho, estava fazendo parte, estava engrenando na missão que Deus tinha dado para a vida dele. A missão de Paulo, quando ele foi salvo por Jesus Cristo, ali no caminho de Damasco, Deus, na mesma hora que ele salvou, ele disse: agora você vai ser o meu enviado para os gentios, para os não-judeus, para pregar esse evangelho de Jesus Cristo. E veja só, Paulo então viu nessa circunstância que ele estava sendo preso na guarda pretoriana. Isso era a guarda do palácio do imperador. Era a cadeia, digamos assim, federal. Era para o pessoal perigoso, pessoal sério, pessoal que podia ser traidores da pátria. E ali os guardas da guarda pretoriana eram da onde o imperador escolhia os seus generais para enviá-los para as grandes campanhas, tá, por toda a parte do mundo. Alguns generais ali da guarda pretoriana foram mandados para a Britânia. E Deus colocou Paulo justamente ali. E aquele soldado que o vigiava, na verdade, era preso dele. Ele estava preso ao guarda, mas o guarda estava preso por ele. Eu acho que eram turnos de 4 ou 5 horas. E o cara estava ali do lado dele, preso, muitas vezes acorrentado com ele, ouvindo o evangelho, e toma-lhe. Entendeu? E o guarda não podia nem fugir. E ele discutia essas coisas, e através daquilo guardas foram convertidos ao Senhor Jesus, e dali, quando foram escolhidos para fazer essas campanhas, o evangelho se espalhou pelas estradas de Roma até os confins da terra, por causa da prisão de Paulo. Você viu como uma perspectiva? Ele podia estar olhando isso como um preso, sofredor, vítima, mas ele viu da perspectiva de Deus que Deus estava usando aquilo justamente para cumprir a missão da vida dele. Então por isso ele tinha alegria. Então ele diz assim: tem servido para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, a toda essa guarda, da onde seriam escolhidos os grandes generais, e todos os demais, que eu estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor, ou sem medo. Além de Deus estar usando ali as correntes de Paulo, a cadeia, para ser um instrumento de Deus para espalhar o evangelho, Paulo, estando ali preso,
E as pessoas vendo o que Deus estava fazendo através da vida dele, isso incentivou os outros pastores meio tímidos, e outros bispos, e outros crentes na época, a serem mais audaciosos com o evangelho, de pregarem mais, de não temerem mais. Então Paulo só podia ver positivo nessa circunstância tão adversa. E Paulo quer que isso aconteça em nossa vida, Deus quer que isso aconteça na sua vida, porque é assim que nós vamos ter alegria. A Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 8, verso 28, diga comigo se você souber esse versículo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu nome. Deus quer que você tenha essa perspectiva. O que vai cooperar? Tudo. Quanto? Tudo. Tudo coopera. Quando você é filho de Deus, tudo coopera. Aquele assalto que você sofreu, coopera. Aquela doença que você sofre, coopera. Aquele problema financeiro, coopera. Deus quer que você entenda que tudo na sua vida coopera para o bem, condição, daqueles que amam ao Senhor, que são chamados pelo seu nome. Se você ama a Deus e você é chamado pelo nome de Jesus, você é um cristão de verdade, você tem o nome Jesus, né? O nome cristão de verdade, você é da família de Deus, tudo coopera. Continuando, ele diz, em verdade, alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade. Alguns pregam por inveja e rivalidade. Olha, a questão de rivalidade entre igrejas e denominações, ela não começou hoje. A igreja não tinha nem 100 anos e já tinha essa rivalidade. Já tinha pessoas que viam que Paulo, quando ele pregava, estava convertendo muitas pessoas estavam vindo para Jesus. Então outros começaram a imitar o jeito dele e as pregações dele. E assim estava acontecendo na vida de Paulo. Eles, olha só, em verdade, alguns estão pregando Cristo por inveja e rivalidade. É competição. Eu me lembro logo que eu comecei, eu não era nem pastor ainda, eu só tinha vindo trabalhar, eu estava numa igreja, e a igreja estava crescendo, e veio um pastor de fora, de um outro estado, veio para Manaus, e ele declarou na inauguração dele lá na igreja, que ficava pertinho da nossa igreja, que a igreja dele ia ser a maior igreja batista de Manaus. Isso é muita arrogância, não é não? Porque é Deus que dá o crescimento. Nós só temos que ter fiel, mas de qualquer forma ele tinha isso como alvo dele. E ele botou para quebrar, ele queria que a igreja dele fosse a maior. Aí só tinha um problema. Essa igreja vizinha, lá onde eu era membro, eles tinham um chama muito grande. As pessoas parece que queriam ir mais para lá. E lá tinha ônibus que levava o pessoal de graça. Entendeu qual é o problema? E essa igreja estava atrapalhando o alvo dele. E aí ele deixou de pregar Jesus e começou a pregar contra essa igreja. Chamava da igreja empresa, a igreja que era não vou nem falar tudo que ele falava, mas ele falava muita coisa feia. Deixou de pregar o evangelho e adivinha, a igreja praticamente acabou, ele se arruinou, destruiu a sua vida, morreu uma morte trágica. Existem centenas de pessoas em Manaus hoje que têm raiva do evangelho, não entram na porta de uma igreja por causa daquele pregador rival. A motivação dele estava toda errada. E tem isso. Tem pessoas que querem muitas pessoas na sua igreja porque eles querem o dinheiro daquele pessoal. Então, por muitos motivos, as pessoas pregam o evangelho ainda hoje. Mas olha só a perspectiva de Paulo. Eu me lembro, nós temos uma irmã aqui que começou, quando aceitou Cristo, ela decidiu que ela ia evangelizar todo mundo na rua dela. A rua dela deve ter umas 30 casas. E ela saiu de casa em casa, todo dia ela ia em uma casa, 2 casas. Primeiro ela dava aquele alô, e aí depois ela fez um clubinho, começou. Daqui um pouco tinha uma pessoa convertida em cada casa da rua dela. Incrível. Foi um alvo que Deus colocou na vida dela e ela conseguiu cumprir. Aí vem um pastor de outra denominação, ele forma uma igreja lá na esquina da rua e chama todos eles. Não, porque não tem uma igreja perto, você vem tudo aqui para a minha igreja, entendeu? Mas não tem problema, estão servindo a Deus lá.
Roubou membro de outro? Roubou, mas não tem problema, os membros são do Senhor Jesus. Paulo, olha só a perspectiva. Como é que eu não vou ter raiva desse pastor que está tirando os meus membros? Como é que eu não vou ficar chateado com essa pessoa que está imitando todo o nosso culto só para ganhar também o pessoal? A gente tem uma ideia e eles botam a mesma ideia também. É tudo pirataria. Como é? Faça como Paulo. Olha só o que diz aqui. Paulo diz assim: os últimos, os que pregam por boa vontade, estes fazem por amor. Eles querem que essas pessoas se convertam aos seus caminhos, que eles conheçam Jesus, que escapem da punição eterna. Sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles outros que pregam, por inveja e rivalidade, eles pregam Cristo por ambição egoísta. Por dinheiro. Por outras motivações egoístas. Sem sinceridade. Pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? Olha só essa perspectiva. O que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso eu me alegro. Olha só a perspectiva de Paulo. Manaus é uma das cidades mais fáceis de você evangelizar do mundo. Talvez não exista uma cidade igual Manaus em termos de abertura para o evangelho. Por quê? Porque é tanta igreja pregando e algumas são rivais das outras. Alguns anos atrás teve uma igreja cristã que ela declarou que no Brasil faz uns 15 anos, que ela declarou que ela era inimigo das outras evangélicas. E que ela não queria ser mais chamada evangélica. E que ela ia botar uma igreja na porta de toda a igreja evangélica, de frente, ela ia botar de frente. Isso é rivalidade. Mas sabe uma coisa? O apóstolo Paulo entendia o seguinte, que quanto mais, quando o cristianismo se tornasse parte da cultura, por mais que tinha sido pregado por rivalidade, mas Cristo estava em toda parte, todo mundo tinha camisa 100% Jesus, Jesus aqui é o piloto, Jesus é o guia, Jesus é quem dirige, Jesus é quem tem o pé na tábua, todos aqueles dizeres, tudo com Jesus, nada sem Maria, todos esses dizeres criam uma cultura cristã. Então, uma cultura cristã é muito mais fácil você falar o evangelho verdadeiro do que numa cultura muçulmana, por exemplo. Você chega alguém, começa a falar de Jesus, a pessoa já sabe quem é Jesus e você já pode puxar na conversa, ele não tem medo, não é um negócio assim que arrepia, eles já ouviram muito falar, então isso facilita o evangelho. E é isso que Paulo viu, ele viu que toda essa pregação, seja por motivos bons ou maus, isso ia facilitar a entrada do evangelho nessas cidades. Você vai pregar Jesus, por exemplo, no Paquistão? Você bate numa porta e diz, eu quero falar de Jesus para você? Você vai ser morto. E é assim em muitos lugares do mundo. Eu me lembro anos atrás, quando eu dava aula na universidade, muitos tínhamos muitos alunos estrangeiros e tinha semestre que a gente tinha muito iraniano, muito iraquiano. Eu conheci muitas pessoas do Oriente Médio, mas teve um ano que eu tinha muito venezuelano, tinha alguns brasileiros, eu acho que era um chileno, alguém de um outro, era mexicano, uns 2 mexicanos, e tinha um chinês. Naquele tempo, os chineses da pátria própria, não de Hong Kong, eles não conseguiam sair, o governo não deixava ninguém sair, que era um comunismo bem fechado, nós não tínhamos alunos chineses. E esse chinês conseguiu um visto para vir estudar lá na nossa instituição. Ele veio, e um dia depois da aula, ele chegou assim comigo e disse, professor, eu tenho uma pergunta. Eu fico ouvindo aí os venezuelanos e os brasileiros, eles falam muito assim, Jesus, oh God, Jesus, o que é Jesus? Ele nunca
tinha ouvido, ele tinha 21 anos, se não me engano, 22 anos, nunca tinha ouvido o nome Jesus. Não tinha ideia. Ele até falou assim, às vezes parece que é uma pessoa que eles estão falando, mas não entendo. Não, às vezes ele fala assim por bem, às vezes por mal, eu não entendo assim, Jesus! Num lugar como esse, é difícil você pregar o evangelho. Até você explicar o que é Jesus, você já está na cadeia, entendeu? Então Paulo entendia. Então aqui, assim também na nossa vida, gente, Deus quer que você entenda. Deus quer que você entenda que por piores que sejam as circunstâncias, para aquele que é filho de Deus, tudo coopera, diga comigo, para o bem daquele que ama a Deus, é chamado pelo seu nome. No final vai dar tudo certo. No final vai dar bem. No final vai dar bem. Existe sempre uma bênção dentro daquela dificuldade. Aí no verso 19, olha, continue lendo comigo, diz assim: e de fato continuarei a alegrar-me. Não deixe ninguém roubar a sua alegria. O diabo, ele quer destruir a sua alegria. Ele quer destruir a sua alegria. Porque ele sabe que a sua alegria é a sua energia, é a sua força, é a sua garra, e ele quer destruir a sua alegria. E ele vem com muitas formas, e ele estuda você, Satanás estuda você, para ver o seu fraco, como é que ele pode roubar a sua alegria. Para algumas pessoas ele usa uma palavra bem colocada ali, para roubar a sua alegria. Às vezes ele usa uma enfermidade, às vezes ele usa uma situação financeira, né? Não permita que ninguém roube a sua alegria, porque Satanás quer roubar a sua alegria. E aqui então ele fala, olha só o que ele fala: pois eu sei que o que me aconteceu, ou seja, que ele foi preso, né, e que estava agora na guarda pretoriana, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Oh, maravilha! É bom o cara poder saber que ele vai ser liberto, não é não? Só mais tempo, menos tempo, poxa, eu vou escapar dessa. Não é fantástico? Aí você não tem medo. Sim, mas vamos ler mais um pouco? Que libertação é essa? Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu sei que eu vou ser liberto. Ou o imperador vai julgar meu caso e vai me libertar, e eu vou poder voltar a pregar livremente, ou ser perseguido livremente, ou eu vou ser liberto para Jesus. E na passagem a seguir, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar que ele vai ser liberto ou para pregar o evangelho, ou ele vai entrar de férias, vai se aposentar, mas ele vai ser liberto. E é isso que Deus quer que você tenha na sua consciência. Mas antes de falarmos mais sobre isso, vamos ver o que ele diz no verso 19. Ele diz assim: pois sei que o que me aconteceu, verso 19, resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo. Olha só, graças às orações de vocês. Eu não entendo algumas coisas sobre oração, sinceramente eu não entendo. Você entende? Então me dê uma aula, porque eu não entendo algumas coisas sobre oração. Porque assim, eu fico pensando, eu tenho uma necessidade. Você tem uma necessidade? Deus não sabe qual é a minha necessidade? Será que Deus precisa do Melk para falar, olha, o Davi está com a necessidade tal? Será que Deus não sabe mais do que o Melk? Se isso é uma necessidade verdadeira ou falsa? Deus sabe muito mais, eu não sei por que Deus manda a gente orar, mas eu só sei uma coisa, que a oração é o catalisador, é o gatilho para Deus promover bênçãos nos seus filhos.
Eu acho que é porque Deus disse que Ele quer que a gente ame uns aos outros, que nós amemos uns aos outros. E Deus então tem essa bênção para A ou B, mas Deus só manda essa bênção, Deus só deslancha essa bênção quando alguém ora para Ele pedindo. Por quê? E assim nós amamos aquela outra pessoa e somos abençoados por Deus. Deus nos abençoa pela intercessão, pela oração da outra pessoa. Umas 2 semanas atrás eu perguntei: quantas pessoas você ora por semana? Assim, ora de verdade, não aquela oração assim, aquela oração pastoral: ó Senhor, abençoe todos os membros da igreja, os 6.000 aqui, e as pessoas também nas congregações, ó Senhor, e todas as pessoas que estão pregando o evangelho em toda a parte da terra, ó Senhor, abençoe todo mundo, tá, né? Essa oração, na verdade, eu acho que não vale nada, né? Mas aquela oração, você pede de Deus por uma pessoa específica, onde você pede de Deus, e Deus então é o gatilho, e Deus usa aquela sua oração para ser um instrumento que agora vai catalisar, que vai acontecer a bênção. Deus diz isso, por isso que Ele diz: eu agradeço, olha só, eu agradeço. Eu tenho graças às orações de vocês. Gente, nós precisamos orar mais uns pelos outros. Tem bênçãos que Deus quer derramar sobre pessoas aqui que não estão sendo derramadas porque ninguém está orando por essas bênçãos em prol da outra pessoa. E muitas vezes quando a gente ora para quê? Para mim. Deus quer que você ore pelas outras pessoas. Isso é amor. Ore pelas outras pessoas. Por isso que no seu grupo de oração, se você já tem um grupo de oração, se não tem, você precisa ter, você precisa pedir, ir ali atrás, ver um grupo de oração para você se envolver. Mas no seu grupo de oração, que não seja apenas na quarta-feira, quando você está junto, ou na quinta, que você ore para aquelas pessoas, mas que você pegue alguma daquelas pessoas e durante a semana todinha, você ore por essas pessoas. Porque você tem na sua mão o gatilho das bênçãos de Deus, o botão que você aperta para a bênção derramar. E sim, o apóstolo Paulo diz: nós temos ainda por dentro, nós temos dentro de nós o Espírito Santo que intercede por nós. Mas Deus quer que você aperte o botão da bênção. Ore pelas pessoas. Escolha pessoas. Escolha pessoas pelos quais você vai orar. Como nós precisamos disso? Como Deus abençoa isso? E isso é motivo de alegria, porque quando nós sabemos que pessoas estão orando por nós, isso alegra o nosso coração. Eu sei quando pessoas oram por mim. Eu sei. Meu dia é diferente, as mensagens são diferentes. Outro dia eu saí de manhã, essa semana passada, foi um dia daquele turbulento, daquele dia que você sabe que você pisa de pé esquerdo. Eu não sou supersticioso, mas nesse dia eu quase fico, porque estava dando tudo errado, né? E eu pensando assim, como é que eu vou conseguir? Aí eu me lembrei que eu tenho um grande Deus, eu me lembrei desse fato. Aí eu pensei: Senhor, me ajuda. Mas aí eu saí incrível, né? As coisas começaram a acontecer, né? As coisas começaram a se resolver. Era uma coisa atrás da outra, até pessoas que eu ia ter, eu estava assim sem jeito de cobrar dinheiro, as pessoas me ligam: olha, eu estou com dinheiro, onde é que eu pago para você? Olha só. Você já viu pessoas querendo te dar dinheiro, né? Te pagar dinheiro? E aí quando foi o dia todinho assim, e eu pensei: sabe uma coisa, tem alguém orando muito por mim. Quando eu cheguei em casa, à tarde, eu cheguei com a Penélope e falei assim: você orou por mim hoje? Ela disse: muito. O dia todinho, só tenho orado por você. Ela apertou o botão, Deus mandou a bênção. Você entendeu? E Deus quer que a gente faça isso. Isso é importante, porque assim é uma das melhores formas de você amar as pessoas perto de você. Aliás, sabe o que eu queria que você fizesse? Você tem aquelas pessoas do seu grupo de oração que você ora, mas eu queria que você pegasse uma outra pessoa especial. Uma pessoa olha perto de você, uma pessoa que você não conhece. E se acabar as pessoas desconhecidas, uma que você conhece, mas uma pessoa. Pega o nome, né? E ore por ela essa semana. Verso 20.
Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, que com determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou pela morte. Na verdade, isso aqui deve ser a oração de todo filho de Deus. Eu não quero envergonhar o nome de Jesus. Eu acho que a maior vergonha que a gente pode ter na vida é envergonhar o nome de Jesus. Paulo diz, o meu maior medo, eu não quero nunca envergonhar o nome de Jesus. Você tem essa oração na sua vida própria? Eu não quero envergonhar, eu prefiro morrer do que envergonhar o nome de Jesus. Eu não quero ser um tropeço para as pessoas, eu não quero ser uma vergonha para Jesus. Isso nos faz refletir e pensar muito antes de nossos comportamentos. Eu não quero desonrar, eu não quero ser uma vergonha para a causa de Cristo. Agora ele diz assim, e que Jesus seja engrandecido em meu corpo, quer pela vida ou pela morte. Pela vida ou pela morte. Sabe o que é bom de ser filho de Deus? Não tem como você errar. Não tem como você perder. Não tem como você perder. Porque, olha o que ele diz. Logo em seguida. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Diga comigo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mais uma vez. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só as mulheres. Porque para mim. Para os homens. Cristo. Só as crianças. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é? Olha só. Crente não tem como perder. Não é uma maravilha? Deus quer que a sua vida seja dele. Foi isso que você contratou quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, para Ele ser o seu Senhor. Confiando na obra dele de redenção na cruz do Calvário, que pagou o seu pecado com a sua morte e a sua ressurreição. Deu a você a vida eterna e deu o direito de ser filho, e você aceitou isso na sua vida. A Bíblia diz que, então, quando a sua vida agora é viver para Cristo, você não tem outra razão. E qualquer outra razão vai frustrar você, para você ser uma pessoa alegre. Cristo tem, se você é filho de Deus, você só pode ser alegre se Cristo é o centro da sua vida. Se Ele não for o centro, você não vai ter a sua alegria completa. Cristo tem que ser o motivo de você acordar de manhã, de você dormir à noite, de você levantar, né? Essa semana minha esposa falou assim: Davi, eu pensei que com o avançar dos anos, que a gente ia poder relaxar um pouco, e as outras pessoas iam trabalhar muito, e o meu trabalho, ela falou nosso, mas ela estava falando dela, né? Que eu nunca tive esse sonho não, que o meu trabalho ia ficar assim mais fácil. Ela disse: Davi, parece que a gente está mergulhando mais, né? Ano passado eu estava por aqui na água, e esse ano eu estou por aqui na água. Eu estou assim, eu estou trabalhando mais do que eu já imaginei na minha vida. Nunca na minha vida eu trabalhei tanto na igreja. Aí ela parou assim: mas eu acho que é para isso que a gente está vivo mesmo, né? Porque para mim viver é Cristo, não é isso? Se não for para te servir, por que é que eu estou aqui? Não é isso? A gente canta, às vezes falta viver. Para mim viver é Cristo, e para morrer é ganho. E Paulo é lucro. Paulo sabia o que ele falava, sabe por quê? Porque ele já tinha ido. 2 Coríntios capítulo 12, Paulo fez uma viagenzinha para o paraíso, esteve na presença de Cristo, ele viu coisas que Deus não permitiu que ele escrevesse, coisas indizíveis. Ele não permitiu que ele escrevesse. E por isso que Paulo sabia, e mais adiante ele vai dizer: eu não sei o que eu prefiro. Eu prefiro ir, eu já sei o que eu prefiro ir. Lá o negócio é muito melhor, é muito, muito, muito melhor.
Mas se eu estiver por aqui, eu ainda posso trabalhar para Jesus. Eu posso fazer mais. Mais almas podem ser salvas. Mais pessoas podem escapar da punição eterna. Mas eu quero muito, muito, muito ir para lá, porque lá é muito, muito, muito melhor. Mas eu quero ficar por aqui porque eu quero trabalhar para aqui. Mas eu quero ir, eu quero ficar, eu quero ir, eu quero ficar. Quando um dia nós chegarmos no céu, nós vamos dizer, por que eu fiz aquela cirurgia? Eu devia ter morrido logo, isso aqui era tão melhor. Eu fiz a cirurgia, teve que ficar na terra mais 5 anos. Eu devia ter morrido logo. A gente gasta um dinheiro bravo para durar mais 1 ano. E a gente faz, caramba, foi o pior ano da minha vida. E foi um ano caro, eu devia ter vindo. Se eu soubesse que era tão bom, eu tinha vindo logo. Eu tinha, não quero remédio, não me dê remédio não, por favor. Não me dê, não. Não aponta nada não, eu quero é morrer. Porque para eu viver é Cristo e morrer é lucro. E quando você vive com essa perspectiva, você pode viver todo o tempo alegre, todo o tempo feliz. Não tem como você perder. É tipo, quando eu era criança, eu gostava muito de bolinha de gude. Eu tinha uma coleção bastante grande, uns 350, 400. E eu era fissurado em bolinha. Eu tinha uma coleção enorme. Eu ficava assim, igual o dinheiro ali. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha bolinha. E eu ficava assim, né? Eu contava minhas bolinhas quase todo dia. Mas eu tinha um sistema infalível. Eu levava para o colégio as minhas bolinhas, né? Eu levava e eu pegava. E os bons jogadores de bolinha, eles nunca tinham bolinha. Eu descobri, eles não tinham bolinha, né? Jogavam até perder, era igual pessoas que vão para o cassino, não tem nada. Aí eu ia lá, eu pegava assim, contava assim, umas 6 bolinhas. Pega aqui. Joga aí por mim, joga ali, olha, joga naquele ali. Eu já via onde tinha bolinha bonita que eu não tinha ainda, joga naquele ali. Joga naquela rodinha ali. Aí ele ia, aí eu pegava o outro, o Zé Maria, que também jogava muito bem. É o seguinte, o Daniel ali, ele está jogando para mim, pega aqui 5 bolinhas também, você vai jogar ali naquela roda ali. E tu arma, ele bate e você pega tudo. E para cada 10 que você ganhar, eu te dou uma. Eu vinha para casa com mais bolinhas, né? Era o rei da bolinha, rei da bolinha. E sabe, eu levava aquelas bolinhas, até às vezes eu me metia lá no jogo também. E eu já sabia que eu ia perder, era ruim de petecada. E eu ia, mas não tinha problema, eu ia com maior alegria, botava lá minhas, eu casava lá nos turites, né? Casava ia jogar. Por quê? Porque eu sabia quem ia ganhar. Por quê? Para me viver era bolinha aí. Até perder era bolinha. Era tudo bolinha. Não tem como perder. Gente, você que é filho de Deus, não tem como perder. Diga para a pessoa do seu lado, não tem como perder. Que tristeza é essa? Não tem como você perder. Porque para mim viver é Cristo. Não tem coisa melhor do que você viver para Cristo. E para você morrer é lucro. Então você que está passando por uma dificuldade na sua vida, talvez financeira porque você foi desempregado recentemente, talvez porque você está passando por uma dificuldade de família, talvez você está passando por uma enfermidade. Talvez você simplesmente está numa depressão, talvez você está no imbalance de hormônios femininos, que vai acontecer durante a sua idade de 43 a 50, Deus queira que seja pouco tempo. Mas existe uma bênção em tudo isso, porque isso vai passar. Isso vai passar porque para eu viver é Cristo e para morrer é lucro. Não tem como você perder, isso vai passar, e isso passará também. É um termo que a Bíblia usa muito, isso passará. E passou-se que? E passou-se, vai passar. Você pode estar ali, é tipo quando você vai para a faca. Você já foi para uma cirurgia no hospital, já fez cirurgia? Você está assim, medo da anestesia, medo de tudo, medo do branco, medo de tudo, isso fica, se treme assim, mas aí você pensa que está morrendo, aí o médico vem assim, olha, você vai ficar melhor, olha, você já está bem melhor, o seu quadro já está melhor,
tem luz no final do túnel, né? E assim na nossa vida, né? No pior das hipóteses, tem luz no final do túnel. Por isso nós podemos nos alegrar sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre. Vamos baixar nossas cabeças. Pai querido, Tu que és o Deus da alegria e tens dado a nós o como termos alegria em nossa vida. Senhor, não permita que Satanás venha tirar o plugue do sifão e roubar a nossa alegria pela descarga. Mas, Senhor, que com as orações dos nossos irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, com uma atitude, uma perspectiva divina de que viver é Cristo e morrer é lucro, Senhor, que nós possamos enfrentar as dificuldades, as tribulações, por maiores que sejam, entendendo que Tu és um grande Deus, um Deus de alegria e que tudo isso passará, Senhor, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelos Seus nomes, que às vezes nós nem entendemos como é que isso vai cooperar para o meu bem, mas Tu já entendes, e eu posso crer, eu posso confiar que isso vai cooperar para o bem, assim como as correntes, a cadeia de Paulo serviu para expandir o Evangelho, e serviu, Senhor, para dar audácia e garra àqueles que pregavam o Evangelho, e que ajudou a expandir, Senhor, o Teu nome em todo aquele mundo da época. Assim também, Senhor, tudo coopera para o nosso bem. Tu sabes como Tu vais usar este momento em nossa vida, essa dificuldade, essa situação, Tu sempre vais usar isso. Senhor, nos ajude a ver a Tua perspectiva, porque mesmo não entendendo assim os confins, mesmo não entendendo Paulo, que um dia esses generais iriam pregar o Evangelho em lugares distantes como a Britânia, Senhor, mas ele entendia uma coisa, que tudo cooperava para o seu bem, porque Ele Te amava e era chamado pelo Seu nome. Hoje à noite, Senhor, se alguém ainda não foi chamado pelo Teu nome, ele ainda não é um cristão de verdade, ele ainda não Te ama sobre todas as coisas, ele ainda não Te tem como a sua vida, que antes de sair dessa noite, que ele possa ir aqui para nossa porta aqui, essa palavra amiga ali, ele possa conhecer Jesus, entregar a sua vida, Senhor, para que ele saia também com essa confiança, de que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam e são chamados pelo Teu nome. Pai, abençoe essa nossa semana, nós possamos ser pessoas de oração essa semana, orando uns pelos outros, apertando aquele botão, Senhor, que lança sobre nós as bênçãos que já Tens reservado, mas que espera as nossas orações para derramar, porque assim decidiste a nossa responsabilidade uns pelos outros, para que possamos amar uns aos outros efetivamente. Pai, abençoe aqueles que passam por dificuldades, por tristezas, Senhor, e ajude-os a entender que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam e são chamados pelo Seu nome. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma semana, tá? Perspectiva divina.